A paz do Senhor, meus irmãos. É interessante, aqui nessa parte que foi lida aqui, nós lemos, 1 Coríntios capítulo 13. Vou só dar uma passada aqui, dando uma continuação, só fazendo aqui quase que praticamente uma pergunta. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui, o amor de Deus é grande. Está lá em Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. O amor de Deus é grande. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que... Então está aí afirmando para nós, o amor de Deus é grande. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Olha aí, deu vida para nós, vivificou juntamente com Cristo lá. Deus vida para nós. Estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse é o amor de Deus, amor perfeito. Os dons, o fruto do Espírito, que a primeira palavra lá é amor. Este amor aí, o amor de Deus. Então, nós estávamos mortos em nossas ofensas contra Deus. Por que o povo de Israel sofreu muito? Porque eles, uma hora estava bom, outra hora estava ruim. Uma hora estava com Deus, outra hora estava sem Deus, quer dizer, fora do plano de Deus, fora da graça do Senhor. E então sofreram muito. E a pessoa que não pratica o amor de Deus, ele sofre, porque Deus é amor, Deus é amor. Ainda nesse primeiro aí, João 15, 13, Eliabe, o amor de Deus é grande. João 15, 13. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Pelo amigo. E ele deu a vida dele pelos inimigos. Estava lá crucificando ele. Ele deu a vida lá, pelos seus amigos, né? Aí tem outra parte lá que diz que pode ser que alguém dê a sua vida por um amigo. Tem outra parte, eu não me lembro, eu recordo o versículo que é: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A quem que Deus chamou de amigo? Quem que Deus chamou de amigo? No Velho Testamento ainda. Quem que ele chamou de amigo? No Velho Testamento. A quem que ele chamou de amigo? Abraão. O amigo chamou de amigo. Abraão. Chamou ele de amigo. Amigo. Imaginou? E ali está dizendo, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É o amor de Deus, o amor verdadeiro. Ainda em segundo lugar, o amor de Deus é perdoador. Oséias 14, 4 e Provérbios 10, 12. Oséias 14, 4. Nós estamos aí com o estudo aí em Mateus. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei. Olha que maravilha. Voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Quando Deus está de posse da bênção para nós somos abençoados. Mas do momento que nós deixamos Ele, a ira dele permanece. Ela continua.
contra o povo de Israel também era a mesma coisa. Enquanto eles estavam fazendo o que era reto, eles eram abençoados. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos e a maldição. Capítulo 27, no final lá, fala da maldição. Depois, o 28 fala lá do Monte Gerizim, lá fala das bênçãos. Então, quando estava então, de posse da bênção. Provérbio 10, 12. O amor de Deus é perdoador. O ódio excita contendas. Você imaginou uma pessoa irada? Ele falou ali, domina ali, falou de amor, não podemos irritar. O mesmo livro, ou carta, Efésios capítulo 6, os primeiros versículos, fala do filho, obedecer o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas depois, se você seguir, os pais, não irriteis os seus filhos. Lá a recomendação, fala para os filhos obedecer os pais, mas os pais também não irritar o filho. E será que nós irritamos? Às vezes, né? Às vezes, com a palavra, com a ofensa, nós irritamos. Que lá o mesmo mandamento lá para os filhos, depois continuamos. Os pais, não irritei os seus filhos. Lá na sequência, Efésios 6, versículo 1, 2 e 3, vai até o 4. Então nós vimos aí, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Se você, mesmo para aconselhar uma pessoa, você tem que ter um espírito de mansidão. Para aconselhar uma pessoa, você tem espírito de mansidão. Porque se você não tiver com esse espírito de mansidão, pode ser que aquela pessoa te responda uma palavra mal falada, você irrita. E se você tiver de posse da mansidão de Jesus Cristo, você não vai revidar aquela pessoa. Você não vai igualar a ela, não vai responder a ela da maneira da altura. Então você evita. Mas acontece, você vai aconselhar uma pessoa, ele irrita com você e fala muita coisa contra a gente. Você tem que ter o espírito de mansidão para poder suportar aquelas afrontas e levar uma palavra de consolo e reverter aquele quadro. Se você tiver essa postura, é bem abençoado por Deus. Então, nós encontramos aí que Deus é aquele que conhece a nossa posição diante dele. O amor de Deus, eu estou usando aqui a Bíblia do pregador, viu? O Altin ligou para mim agora já de noite, eu tenho a Bíblia do pregador, estou usando aqui o recurso do pregador, né? No texto que o pastor Abson leu. O amor de Deus é sobrenatural. Primeira carta de João 3:1, ele é sobrenatural. Ali fala que o ódio excita contenda, né? Olha lá o que diz lá. Vamos ler lá? Que foste chamado filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. É a resposta sobrenatural, porque Ele nos amou. Antes de todas as coisas, Ele nos amou. Qual é o salmo que diz lá, antes de nós ser formados, Ele já nos conhecia? O 139, lá diz lá, o versículo lá, ainda informe, você não tinha forma nenhuma, nem eu, nem você, ainda informe, Ele já nos conhecia. Está lá o Salmo 139, ainda informe. Então ali, vede com grande amor que tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isto o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Aí entra a nossa temperança, entra o nosso domínio próprio, a nossa palavra branda com amor com as pessoas. Aí entra o nosso conhecimento.
se nós somos chamados filhos de Deus, e eles não são, o que nós temos que fazer? Dar boas novas para ele, dar boas-vindas para ele ou para ela, e conversar, não oferecendo o inferno para ninguém, que eu não sou dono de inferno, né? Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não sou dono de inferno. Quem vai? A pessoa por si mesmo que vai caminhando para lá. Nem Deus fez o inferno para o homem. O homem, que com as suas obediências, ele caminha para lá. Ele vai se aprofundando no erro e vai caminhando para aquele lado. Mas Deus não fez o inferno para cá. Eu não sou dono. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, mano. Nós não temos inferno para oferecer para nós temos a vida eterna para oferecer para as pessoas. A boa palavra, a palavra branda, o que acontece com a palavra branda? Ela calma, né? E a áspera suscita ira, tá? Nós lemos, ele é mesmo, o ódio, né? A pessoa com ódio, ele vai responder outra pessoa com ódio também, ele vai revidar. Se nós fizermos uma pergunta, logicamente nós mesmos vamos responder. Jesus não revidou ninguém. Tudo que fazia com ele não revidava. Ele dava a palavra de conforto, de salvação, de esperança, de tudo. Ele não revidou. Não ensinou para nós, se bater do lado direito, oferece à esquerda também. Ao lado direito. Não revidar ninguém. Nós não podemos revidar. Nós não podemos revidar. Se a pessoa chega com você com palavra áspera, eu já deparei com isso aí ali no gabinete. O obreiro chega lá, parece que o mundo ia desabar em cima de mim. Eu fiquei tranquilo. Ele falou, depois falou, você não tem mais alguma coisa para falar? Eu posso falar agora? Ainda falou, eu posso falar agora? Aí 3, 4 palavras a pessoa já acalmava e assim tudo corria bem. Porque você ouve e depois você responde a pessoa com palavras meigas, palavras que tocam no coração da pessoa, que não é daquele jeito que ele está pensando, não é ele ou ela está pensando. Você vai responder com palavra branca, com palavra de sabedoria, a pessoa vai reconhecer o seu erro e vai te pedir até perdão. Já aconteceu várias vezes. Então, nós temos que aprender isso aí. Então, preciso nós compreender que Deus, olha lá, tem concedido ao Pai. Ele concedeu para nós, que fosse chamado Filho de Deus. Que maravilha, você ser chamado Filho de Deus. Então, é o amor de Deus verdadeiro, o amor verdadeiro. Sobrenatural. Em quarto lugar, é inefável. 2 Coríntios 9:15. O amor de Deus é inefável. E nós estamos falando da palavra que o pastor Abel falou, que o amor não irrita, não se porta com indecência e tal. É inefável. 2 Coríntios 9:15. Graças a Deus, pois seu dom inefável. O que é a palavra inefável? É uma palavra bonita, né? Quem pode responder inefável? Vamos ler. Calma, né? Pessoa tranquila. Então, é inefável. Quer dizer, graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Quer dizer, o dom dele, qual é o dom dele? Amor. O dom dele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, né? Para que fôssemos salvos. Então, é o amor inefável, o amor de Deus. Essa graça de Deus aí, pois pelo seu dom inefável. O dom de Deus, a graça de Deus é inefável. Porque nós não temos... Fala, pastor Zé. Indescritível. Quer dizer, que não tem como contestar. Não tem como maldizer ou contestar, não é isso? É indescritível, quer dizer que não tem resposta, porque o amor de Deus é perfeito, ele é inefável. Então, está aí a palavra de Deus mostrando para nós, falando sobre o amor.
inefável. Em quinto lugar, ele é infinito. João 3,16. Vamos recitar ele? Todo mundo sabe, né? É infinito. Essas palavras foram proferidas tem mais de 2000 anos. Foi escrito lá, já na Bíblia está em mil e quantos? Ou a Bíblia foi escrita, foi em pastor Antônio Soares que gosta de mexer com isso aí. Quando começou a primeira Bíblia foi escrita, tem o quê? Já tem mais de 1000 anos, não é isso? A Bíblia toda. Que ela passou muito tempo, não foi, ela foi juntando, até que tem a data certinha. Eu não me lembro que a Bíblia, eu tenho uma Bíblia que relata isso aí, mas aqui, essa Bíblia aqui não tem. Mas se tiver alguma Bíblia aí, pode falar aí. Quando começou então a Bíblia. Então a Bíblia então, é infinita. Quer dizer, quando João escreveu isso aí, foi no ano ele durou, acho que até 90 depois de Cristo. Ele viveu até 90 depois de Cristo. Que ele faleceu bem velho. Foi o último apóstolo, discípulo de Jesus, que faleceu de velhice mesmo, de velho. Mesmo na ilha de Patmos, exilado lá. Mas ele então estava velhinho quando Jesus apareceu ali e mandou ele escrever Apocalipse. Então, nós vimos que a Bíblia foi escrita bem, não sei se eu me recordo o tempo, a data, mas é infinito, quer dizer, até hoje continua em nossas mãos. Sexto lugar, uma aliança perpétua entre Deus e os seus. Romanos 8, 38 e 39. Uma aliança perpétua entre Deus e os seus. Entre nós, não é isso? 38 e 39. Porque estou certo que nem a morte, vamos lá ler? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir. O outro. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode separar, ninguém, nem a altura, nem nada pode separar nós do amor. É um amor perfeito, um amor que todos nós devemos cultivar. Amor perfeito, não é isso? É uma aliança perpétua. Então está entre nós aí, a palavra de Deus aí. No último desse ainda, né? O amor de Deus, ele é eterno. 1 Coríntios 3, 8, pastor Adams até já leu aqui, né? 8, versículo 8. O amor jamais acaba. A minha Bíblia, não sei lá como é que é lá. Mas lá é diferente. A minha aqui é diferente. Mas vamos ler o que está lá. Na minha aqui é diferente. Não, vamos ler aquilo lá mesmo. Ora, o que planta é o 8? É o 13. É o 13. 13 e 8. Lá o amor nunca falha. Mas havendo profecia, o que acontece? Aniquilada. Havendo línguas, e havendo ciência, então o amor de Deus é perfeito. Isso aí não adianta, isso vai acabar tudo. Isso aí é só aqui, porque lá não vai ter mais nada disso aí. Nós já estamos de posse da vida eterna, vivendo eternamente com Deus. Isso é só aqui, quando nós estamos aqui. Que aí, um só Deus e um só propósito em nossas vidas, e pronto, e acabou, não é isso? Bem, nós falamos aqui um pouco aqui do pastor Abs aqui, leu. Vamos continuar lá. Eu peguei essa mesma Bíblia e
em Mateus, capítulo número 11. Não sei se nós paramos no 11 ou foi no 12. O dia que o pastor deu a palavra aqui, eu não me lembro. No 12. No 12, né? Foi no 12 que ele falou. Eu quero falar aqui para os irmãos. Eu sempre falo isso demais aqui, esse versículo aqui. Eu achei muito interessante. Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vamos aqui, tem aqui na Bíblia, na minha Bíblia aqui, tem alguma coisa bem interessante para nós aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E o 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses 3 versículos aqui, na minha Bíblia, tem algumas ilustrações aqui, que a gente vai discorrer sobre ela aqui. É no capítulo 11, os últimos versículos do capítulo 11, de Mateus, que está essa passagem, esses 3 versículos. Aqui está, na minha Bíblia aqui, está dizendo aqui, o chamado de Cristo. Vamos ver quem ele chama. Quem ele chama, quem ele está chamando. O chamado de Cristo. Quem chama? O Criador, o Salvador, o Deus de igual amor. Está lá em 1 Colossenses 1,16. O Criador, quem chama? O Criador, o Salvador, o Deus de amor. Você 3 personagens aqui, fala aqui, ó, o Criador, o Salvador, o Deus de amor. Ele nos chama. Vamos ver o chamado nosso lá. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Está aí mostrando para nós aí, a quem chama. Então ele anda de todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então foi criado. Então para quem? Para ele, que foi criado. Então essas são as suas pessoas que Deus está chamando. Eu fui chamado, a minha esposa foi chamada, os irmãos foram chamados. Deus tem uma chamada para cada um de nós. Então está mostrando para nós, tanto visível como invisível, seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então tudo que há na terra, tudo aí não resume tudo. Resume tudo, esse versículo resume tudo. Então, Colossenses 1,16. Está mostrando para nós, então, a pessoa que ele tem chamado. E se chamou, então, não importa o que está acontecendo, você está com dificuldade, tem dívida para pagar, tem aluguel para pagar, tem água, luz, tantas outras coisas para pagar, não importa a promissória, se é cheque, o cheque hoje nem fala mais, né? Parece que cheque já apareceu do mapa, né? Para a pessoa receber um cheque hoje, precisa ser uma pessoa muito boa, senão você não recebe, não. Eu mesmo cheque, só saber que se ele tem uma conta bem boa, cheque hoje está difícil, né, de receber, muito difícil. Então, nós temos aí o chamado, então foi chamado para nós, então não importa, né, o sei que nós fomos chamados, e antes de todas as coisas, então ele existe eternamente, então foi chamado essas pessoas, tanto visível e invisível. Invisível, ele tem chamado, e eu tenho uma chamada para cada um de nós. Graças a Deus por isso que Deus tem dado para nós. Ainda nesse mesmo chamado, quem chama, primeira carta de João 4:8. Primeira carta de João 4:8. Vamos ver quem ele está chamando. Aquele que não ama,
não conhece a Deus, porque Deus é... Está chamando aquele que ama, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Você não ama? Então você não conhece Deus, porque Deus é amor. Meu irmão, é apertado. É difícil, não é fácil não. Para ir para o céu, por isso que é um atrás do outro. O caminho é estreito. Não chega de uma vez, a multidão não é um atrás do outro. É o chamado de Deus, achei que a quem Ele chama, estão chamando aí, porque Deus é amor. Então não importa, aquele que não ama, não conhece a Deus. Se não ama, então não conhece Deus. Se você desconhece o seu irmão, não reconhece o seu irmão, você vai reconhecer Deus? Porque se eu sou semelhança de Deus, você também é semelhança de Deus. Ele foi feito macho e fêmea, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, está lá mostrando para lá o projeto de Deus, quando ele, antes de criar o homem, ele teve um projeto de macho e fêmea. E ele mandou crescer e multiplicar, multiplicar e tudo. Ele mandou ainda multiplicar. Ele fez macho e fêmea lá, o projeto dele. Foi no capítulo 1. E ele executou seu projeto. Qual é o capítulo que ele executou o projeto dele? Qual o capítulo que Deus executou o projeto dele? Porque lá é um projeto, é espiritual. No capítulo qual é o capítulo que ele formou o homem? Qual capítulo? 2. No capítulo 2. Ele formou o homem do pó da terra, e depois da costela do homem, ele fez a mulher, entregou para Adão. Então, no capítulo 2 ali, ele cumpriu o projeto dele. Ele fez o homem. Agora, se me procurar, quanto tempo foi para que Adão criasse a esposa dele? Eu acho que não foi assim logo numa noite por dia, não, porque ele tinha que colocar o nome de todas as coisas, mandou colocar aquilo que ele chamou, Deus abençoou. Ela aprovou, foi ele que colocou os nomes, ele mandou colocar os nomes. Imaginou a inteligência de Adão? Ele tinha a mente de Deus, porque Deus o fez, e ali soprou e fez a alma vivente. Então ele deu ali agora, se me procurar, quanto tempo? Passou 100 anos? Não interessa, se procurar o dia de Deus, Deus não tem dia, Ele é eterno, Ele é luz. Se Ele é luz, Ele é eterno, Ele não é igual ao homem. Não são. Por que foi criado dia e noite? Ele falou, Ele criou até o dia, fez dia e noite, fez as estrelas, fez tantas coisas, no capítulo 1. Capítulo 1 lá, Ele fez todas as coisas. E ali criou dia e noite. Por quê? Porque Ele não precisa de noite, porque se Ele é luz, Ele não tem treva nele. A noite é treva. Então, Ele é luz. Se Ele é luz, eu fico imaginando nós aqui, irmão, é uma coisa que nós temos, parece que nós até hoje, ainda falta o pingo no i. Ainda usa hoje, irmã Celestina? Usa? Usa até hoje. Acho que nós estamos faltando o pingo no i. Nós fazemos muitas coisas dentro da igreja que não é de Deus, não. É invenção do homem. Muitas coisas que é feito na igreja é invenção do homem. Nós inventamos muitas coisas aí. As coisas de Deus precisam inventar. Tudo já foi feito. Ele fez tudo. Fez todas as coisas, Ele fez. Ele disse que tudo que Ele fez é bom. Ele abençoou. Ele abençoou. No capítulo 1, tudo que Ele fez, Ele viu que era bom. Ele abençoou. É nós que arrumamos tantas coisas, tanta maneira de agir dentro das igrejas, que não é de Deus não, é do homem. É invenção do homem. Porque as coisas de Deus é simples. Se imaginou se tivesse escrito o Evangelho, e a palavra muito difícil, igual o apóstolo Pedro, achou difícil, ele achou difícil. As coisas que Paulo escrevia, ele achou muito difícil, porque ele era indouto. E o apóstolo Paulo era douto, era doutor. E ele não era, ele era pescador. Ele falou assim, Paulo, você escreveu coisa muito difícil de entender.
Muitas coisas você entende, as coisas é difíceis. Ele falou lá na sua fala, lá na escrita, ele falou que as coisas difíceis, ele achava difícil. Aquilo que Paulo ensinava, falava. Mas se o Evangelho tivesse palavras difíceis, nós não teríamos aí o Evangelho hoje. Nossa irmão aí, simples, não precisa de acrescentar nada, só seguir o que está escrito aqui e seguir a orientação do Espírito Santo. É o que nós temos que fazer, seguir a orientação. Aquele que não ama, não conhece Deus. Você não conhece a Deus. Então, se você não ama, então você está fora da peleja. Está fora da peleja. Ah, mas aquela pessoa lá é difícil, ela não vai para o céu. Mas você não é juiz? Você é juiz? Eu não sou juiz. Não vou julgar a vida de ninguém. O que eu vou fazer? Eu também vou ser julgado, eu vou ser juiz? Não vou julgar a vida de ninguém. Quem vai julgar é isso aí. Quer dizer, se fosse na ótica humana, o ladrão lá que foi salvo lá, naquela época era um absurdo, né? O camarada não fez nada. Ele só arrependeu, só teve arrependimento. O Senhor lembra de mim quando entrar no teu reino? Aí ele respondeu, hoje. Esse hoje soa até hoje. Porque ele está lá no paraíso lá, que Deus criou depois do seio de Abraão. Ele está lá esperando a igreja. Esse hoje soa. Não é hoje mesmo, não. Se afirmar mesmo, muitos pregadores acrescentam, hoje mesmo. Não é hoje mesmo, não. Hoje. Amanhã é hoje. Amanhã também você fala hoje. Hoje. Todo dia você está falando hoje. É hoje. E ele não falou, não afirmou lá que é hoje mesmo, não. Então, para muitas, na ótica humana, parece que aquilo lá é um absurdo, que a pessoa, você imaginou uma pessoa, um pastor, se envolve numa briga aí e tal, e mata alguém ou ele morre, a salvação dessa pessoa é meio duvidosa. É ou não é? Porque ele não morreu de conforme a vontade de Deus. Porque ele envolveu em encrenca, alguma encrenca. É meio duvidosa. Quer dizer, muitos cultos fúnebres a gente celebra. Mas como uma pessoa que realmente, igual foi aqui do irmão, lá o velhinho que sentava lá, como chamou? Teodomiro. A gente afirmou. Igreja ao lado dele lá, Marceletino, lá, saída de Iguapó, lá tem o tabocão lá, o posto de gasolina lá, para cima um pouquinho, igreja ao lado, mas ele vinha aqui. Ao lado, a igreja lá ao lado da casa dele, ele vinha aqui. Vinha aqui. Então, a salvação, a pessoa sair, é fidelidade, até, quer dizer, foi fiel até a morte. Foi fiel até a morte. Foi velado aqui, ó. É aquele que é fiel até a morte, foi fiel até a morte. A morte dele foi fiel. Então nós vimos aí que as pessoas, porque Deus é amor. Se Deus é amor, ponto final, não é isso? Ponto final. Seguindo aqui, nessa chamada aqui, que Deus chama, vamos ver aqui. Aquele que perdoa os pecados e faz nova todas as coisas. Aquele que chama. Jesus Cristo está chamando, então tem uma chamada. Aquele que perdoa os pecados e faz nova todas as coisas. Vamos saber quem que é. Mateus 9:6. Mateus 9:6. Mateus 9:6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha que autoridade, irmão. Se nós tivéssemos essa autoridade aqui, pastor José Machado, essa igreja estava cheia. Que o povo dava. Que Jesus falou assim, se esse povo não vê milagre, eles não creem. Tem que ter milagre. Se esse povo não vê milagre, eles não creem, não. Jesus falou isso aí. Não me lembro onde é a passagem
Quem é computador? Hein? Aí pode falar aí, que Jesus falou isso aí. Se não tiver milagre, esse povo não crê. Tem que ter milagre. Tem que ter milagre. Então o homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ora, então é isso aí. A pergunta que foi feita aqui, ó. Aquele que perdoa os pecados e faz nova todas as coisas. É Jesus. Ele que perdoa os pecados e faz nova todas as coisas. É a pergunta que é feita na Bíblia, aqui na Pedra. Aquele que perdoa os pecados e faz nova todas as coisas. Está lá, ele fazendo todas as coisas lá, mandando o paralítico lá, tomar a cama e ir embora para sua casa. Ainda em Marcos 5,15, esse mesmo assunto, Eliado. Marcos 5,15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tinha legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha aí, o camarada era endemoniado, é o demoniado de Gadareno, em perfeito juízo. O que acontecia naquele homem lá? O que acontecia naquela região? Alguém passava por lá? Não tinha medo do homem. Hoje lá é Cisjordânia, é montanha de Golã, do outro lado. Nós atravessamos o mar da Galileia lá, e para o outro lado, por sinal, um mini shop do outro lado. Nós entramos lá e tivemos naquela região dos Gadarenos, Gadares. Hoje é montanha de Golã, chama lá montanha de Golã, Cisjordânia. E nós tivemos lá, irmão. Então nós vimos aí que o endemoniado lá estava em perfeito juízo. O homem, o povo ficou atemorizado, temeram. Em perfeito juízo e temeram, quer dizer, o povo temeram, porque todo mundo tinha medo daquele homem. Passava por lá e ele não deixava, porque quando ele chegou lá, tinha só um demônio nele, não é isso? Legião. Quanto que é uma legião? Eu sei que é muita coisa. É legião, é muita coisa, é muito demônio. Eu acho que lá, os porcos que estavam lá, que Jesus mandou eles entrar nos porcos lá, os porqueiros lá, ficaram indignados com eles. Eles expulsou Jesus de lá, eles não aceitaram. Eles acharam melhor a mercadoria deles, dos porcos, do que o homem que estava lá, encorrentado lá. Nada prendia ele, tudo que prendia ele lá, arrebentava tudo. E estava lá em perfeito juízo. Então o povo temeram, tiveram temor de Deus. Só Ele que pode fazer isso. Só Jesus que tem poder. Ele deu autoridade para nós não buscamos, mas Ele deu autoridade para nós. Aquele que perdoa os pecados e faz nova todas as coisas. Quantos mil? 6.000. Irmão, acho que trombavam um no outro lá, 6.000 demônios com um homem só. Eles chegavam a trombar um no outro, para poder mais chegar mais perto dele, né? 3.000, 6.000, 6.000, a legião, 6.000. Jesus falou isso aí. Para quem que Jesus falou isso aí? Qual é a pessoa que Jesus falou isso aí? Para quem Jesus falou isso? Olha, Pedro, olha, pega a sua espada, guarda ela aí, que se eu podia pedir meu pai, ele mandaria uma legião de anjos para vir aqui. Para Pedro. Pedro pegou a espada, foi prender Jesus, ele ficou enciumado daquilo e quis defender, e foi lá e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Disse: Pedro, guarda a sua espada aí, eu poderia pedir meu pai, ele mandaria legião de anjos, estaria para... Não, mas ele não veio para isso, não, ele veio para curar.
Veio para curar, para salvar, para transformar as vidas. E ali ele pegou a orelha lá e colocou no lugar lá. Não tinha cola super bond, mas o poder dele foi lá e colocou. É o poder de Deus, irmão. É o poder de Deus. E às vezes nós não paramos para pensar isso aí. É o poder de Deus em nossas vidas. Então, vem para nós aí. Então, a quem Ele chama? Aos cansados, oprimidos, né? Oprimidos e presos, né? A quem Ele chama? Aos cansados, oprimidos e presos. Salmo 40, versículo 2. E Lucas 4, 18. A quem Ele chama? Aí mais quem é que Ele chama? Está chamando os cansados, aos cansados, oprimidos e presos. Ao Salmo 42, que diz lá? E firmou meus passos. Seus passos estão firmes com Deus? Você pode caminhar firme com Deus? Nós temos que ter essa confiança. Você está andando pela rua aí, um carro pode te pegar. Você está na pisada de Deus, mesmo que você morra, mas a alma e o espírito vai embora salvo. Então, os passos, Ele guarda os passos. Então, os passos lá, firmou os meus passos. Quer dizer, os firmar os passos, as pessoas saber onde é que você está andando. Nós podemos ver aí, que aqui acho que ninguém aqui, você esteve lá no congresso? O Eliabe, só Eliabe que teve, está aqui, só ele? Será que está todo mundo lá firmado os passos? É uma pergunta que só a própria pessoa pode responder. Firmou os meus passos. Está dizendo aí, só ele. Ó. Ele firmou os meus passos. Ó. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Quem conhece esse negócio? Quem? Lodo. Você conhece lodo? Sabe o que é lodo? Hã? Quem conhece? Todo mundo conhece, sabe o que é lodo? Lodo é onde é que é um poço de água, principalmente água parada, né? É o encerado lá, lodo. Então lá cria lodo, né? Ali tirou de você, estava num lugar de um lago lá, que estava lá horrível, charco de lodo, lá estava lá. E pôs os meus pés sobre uma rocha. Olha onde é que foi firmado nossos passos, onde nosso passo tem que ser firmado, em uma rocha. E firmou sobre uma rocha. E firmou os meus passos. Depois os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, firmou. Então, nossos passos, o nosso andar deve ser o andar de Jesus. Hã? Pois é, onde está a pessoa? Está lá no lamaçal, está lá no local lá, horrível. Lá está falando horrível. Um charco de lodo, quer dizer, está lá, quer dizer, de lodo. Porque a água parada, ela cria lodo. Ela vai criando aquela massa, aquelas coisas, e vai criando lodo. Porque eu tive lá, foi semana passada que o funcionário da dengue passou lá em casa, Jessé. A lona que fica em cima da água, a gente põe ela em cima, lá por causa de sujeira. Ele chegou lá, assim, ó, essa lona aqui tem que ser escovada. Fala para o rapaz, na hora que chegar aqui, colocar ela aqui, tem espaço aqui, estica ela aqui e passa uma vassoura nela com detergente, porque esses pinguinhos que estão aí germina a dengue. O mosquito da dengue prolifera nesses pinguinhos de água que está aqui, essa sujeira que está aí, essa água parada aí, faz isso aí. Aí o rapaz chegou lá, eu falei assim, por favor, você passa uma vassoura aí. O rapaz da dengue passou, quer dizer, você vê o que é, como é o lodo. E a água parada, ela cria lodo.
Como chama, irmão Zé? Pastor Zé nunca mexeu com lavoura? Quem já mexeu com lavoura aí? Olha lá. Por exemplo, água parada. Quando é aquela água parada, né, pastor Toninho? Aquela água parada lá é Taguari, né? Taquará. É aquela água parada que a gente não tinha outra para tomar, o que a gente fazia? Pegava um paninho, punha assim para coar ela e tomava. A gente não tinha água. Estava com sede. Pegava um pano, punha lá em cima lá e coava, quer dizer, purificava, pelo menos tirava um pouco da sujeira da água. E criava, aqueles poços criavam esse lodo aí. Então, são essas coisas aqui, comparável. Está lá no lago né? Um lago horrível, de charco de lodo. E onde é que ele firmou nossos passos aí? Na rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Então, Salmo 42. Agora, Lucas 4,18. Vamos lá. Aos cansados, oprimidos e presos. Lucas 4,18. Ainda nesse mesmo sentido. 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Olha que maravilha, irmão. Vamos ler esse versículo aí, vamos decorar ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para os pobres. Por que não eram os milionários lá no palácio, hein? E enviou-me a curar quebrantado de coração. Tem um hino da André que fala isso aí. Fala quebrantado de coração. Coração contrito e amargurado, Deus não vai ficar calado. A vitória Ele vai te dar. É o hino. Então, está aí para nós aí, irmão. O Espírito do Senhor é sobre mim. Quem escreveu isso aí antes, hein? Quem escreveu isso aí? Qual é o profeta que escreveu? Isaías escreveu isso aí. Ó. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Coração quebrantado. É a pessoa que tem um coração bom, que não guarda rancor de ninguém, mesmo é maltratado. Jesus foi maltratado, foi preso, chicoteado e tudo. Ele não revidou ninguém, não maltratou ninguém. Ele só abençoou. Né? Então, ele fez isso. Nós somos discípulos dele, de Jesus Cristo. Nosso tempo já está terminando, mas vamos aqui mais alguma coisa aqui. Aos que já perderam a esperança. Vamos ver quem já perdeu a esperança. Segundo Reis 4, 1 e 2. Jesus chama, as pessoas estão achando que está tudo perdido, aos que já perderam a esperança. Vamos ver lá quem lá, as personagens lá que perdeu a esperança. Segundo Reis, livro de Reis 4, 1 e 2. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor e levar-me os meus 2 filhos para ser servos. Lembra daquela passagem aí? Muito conhecida? Lá nós encontramos aí, então, lá o outro lá. Então, Eliseu lhe diz, que hei de eu fazer? Declara-me que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Pouca coisa, não tinha nada, hein? Não é nada. E aí, o que aconteceu? Ela não tinha mais esperança. Mas ela foi ao homem de Deus,
foi ao profeta, o homem escolhido por Deus. Ele estava na direção, tinha autoridade de palavra, de abençoar. Palavra de abençoar. Mas ele procurou, você tem que ter qualquer coisa. Tem fé? A fé pode aumentar? Pode ou não pode? Aonde está escrito isso aí? Lucas 17, do versículo 1 até o 5 ou 6, fala lá. Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia tiver de pedir perdão, perdoa-lhes. Aí eu disse, Senhor, acrescenta a nossa fé. A fé dele não é alcançável isso não. Está lá em Lucas. Então ela pode ser acrescida. Você não, a fé isso não alcança, mas vai batalhando, vai orando, buscando a Deus, lendo a palavra, vai aumentando. Você vai crendo mais, pode ir lá. Acho que até o versículo 5 ou o versículo 6 que fala isso aí. Senhor, acrescenta a nossa fé, versículo 5 ou 6. Lucas 17, olha aí, confira aí. Então, irmãos, aí está, você tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. E ela tinha lá, pelo menos um pouquinho lá, ela tinha lá um pouquinho de azeite. Aí o que aconteceu? Ela não estava mais esperando, ela não tinha mais esperança. O camarada queria receber de qualquer maneira. Vocês vão trabalhar até pagar do seu pai. Ele morreu, vocês agora vão pagar pelo seu pai. E ela foi no nome de Deus. E chegou lá, Eliseu, dizendo, o que você tem na sua casa? Tem uma botija, né? E disseram então aos apóstolos, ao Senhor, acrescenta a nossa fé. Está lá, ó. Lucas 17, 5, está lá. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta a nossa fé. Então ela pode ser acrescida, meu. Nossa fé ela pode crescer. Às vezes você não crê hoje, mas amanhã você crê. Da maneira que você vai estudando a palavra de Deus, você vai aumentando a sua fé, você vai crendo mais, tendo mais confiança. Às vezes a pessoa perdeu até a confiança em Deus. Não, Deus não me ouve mais e tal. E assim começa, vai por aí, né? Tem muito aqui bem, essa Bíblia tem muito recurso baseado no texto lido, mas vamos parando por aqui, nosso pastorado, novamente pode assumir aqui, por gentileza. Só aqui, nesse aqui, nós temos aqui, nesse texto aqui, irmão, se você adquirir essa Bíblia, eu quase não uso ela, mas hoje eu usei porque, como diz o outro, pelo menos a gente lê a Bíblia, sabe o que Deus quer de nós, não é isso? Mas essa Bíblia aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, nesses 3 versículos tem 6 estudos, pronto. 6 estudos, pronto. É só você entender a Bíblia. Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia, tem que procurar a entender a palavra de Deus e buscar o Espírito Santo para poder ajudar a interpretar a palavra de Deus como ela é, de maneira que ela é. E o apóstolo Paulo falou assim, nós temos que proferir palavra. Tem hino que a gente ouve aí, é uma caixa marimbondo. Você não entende nada. O apóstolo Paulo falou palavra bem legível, que as pessoas entendem. Não adianta você falar demais, gritar e pular, não adianta, as pessoas não entendem nada, não resolve nada. Não resolve nada. Que Deus possa abençoar a todos nós. E você que está em casa, fica o recado para você. Se você não ama a Deus, você não ama nem você mesmo. Viu? Ficou o recado para vocês. Se você não ama a Deus, você não ama nem você mesmo. Você que está em casa. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos